Então nós compartilhamos ela, compartilhamos vida através dela. E a Bíblia, ela é o manual das nossas vidas. É como a gente deve viver, a gente tem que olhar para ela, porque Deus está escrito lá dentro dela. A gente sabe sobre Deus porque a gente tem ela como referência. E é por isso que a nossa igreja chama-se Verdade Igreja, porque nós buscamos basear aquilo que nós cultuamos aqui, a nossa fé, nessa verdade, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, porque é essa verdade que nos liberta, essa verdade que nos libertou e nos trouxe até aqui. E esse é o momento então de nós olharmos para ela e dizermos: Espírito Santo de Deus, nos revela a tua palavra. Estamos numa série de palavras chamada frequência. E a primeira palavra, todo mundo lembra qual era o título dela? Fala aí, pode estar. Era sobre o quê? Ouvir a voz de Deus, que voz você está ouvindo, sobre ser uma ovelha. Nós falamos que nós somos ovelhas, e a ovelha tem que aprender a ouvir a voz do pastor, nosso pastor Jesus. Então nós temos que nos conectar à frequência do nosso pastor, para ouvir o que ele está falando. Eu quero muito ouvir a voz de Deus, então eu preciso me conectar na frequência de Deus, naquilo que você ouve, naquilo que você fala, naquilo que você vê, em tudo nós temos que buscar no nosso dia a dia, nos conectar na frequência de Deus. Nós ouvimos a voz dele semana passada. Quem ouviu a voz dele? E agora ele quer falar outra coisa para nós, outra coisa maravilhosa também. Então, antes de nós começarmos, queria convidar a pastora Sueli aqui, que vai compartilhar a palavra. Eu queria convidar você a fazer uma breve reflexão em uns 30 segundinhos. Se você puder curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos e dizer: Deus, eu estou aqui. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor quer falar comigo através da tua palavra, porque é ela que me liberta. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Deus. Queremos estar conectados em ti, Senhor. Não queremos olhar lá para fora agora. Nós queremos estar 100% conectados na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja aí no seu coração. Então, hoje, o que nós vamos dar continuidade? Se na semana passada nós vimos que nós podemos ouvir a voz de Deus, que nós somos ovelha, então, se somos ovelha, devemos ouvir a voz, aprender a sintonizar em Deus. E hoje nós vamos ver, então, ouvir a Deus para os outros. Então, eu ouço, aprendo a ouvir a Deus para mim, mas Deus também quer que eu aprenda a ouvir a Deus para entregar palavras. E nós vamos ver que as palavras que Deus quer que entregue são de encorajamento, de consolação, sermos o instrumento do Espírito Santo para falar com as pessoas. E aí, quero fazer um contraste aqui com o Antigo Testamento, a realidade do Antigo Testamento e a realidade do Novo. Então, nós já vamos ver Números 11, 24, que vou comentar o contexto. Moisés estava conduzindo milhares de pessoas. Milhares de pessoas que vieram, saíram do Egito, passaram o Mar Vermelho. E aí Moisés que comandava, Moisés que dirigia, conduzia aquele povo todo. Imagina quantas mil pessoas. E chegou uma hora que Moisés, ele estava meio desanimado. Falou: Senhor, é muito, muito, muito para a minha vida. Está pesado demais e carregar todo esse povo que reclama, que está pesado demais. E ele reclama com Deus. E aí Deus então disse: olha, então, escolhe 70 homens. E eu vou tirar do espírito que está sobre você. E eu vou colocar sobre eles.
E aí, então, agora é esse texto que nós vamos ler agora, Números 11, 24 a 29. Moisés saiu e contou ao povo a palavra do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciões. Quando o espírito repousou sobre ele, eles profetizaram, mas isso nunca mais se repetiu. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles porque estava entre os escritos, mesmo que não tivesse ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um homem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um de seus escolhidos, respondeu: Moisés, meu senhor, ordena que pare com isso. Porém, Moisés lhe disse: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Então, aqui nós vimos que veio sobre eles a unção de Deus, e eles começaram a profetizar. E a palavra desta noite é que eu sou um profeta de Deus, mas não o ofício de um profeta. Tá? Profeta é aquele que o profeta em si, sem ser o ofício, ele pode profetizar, ele pode falar uma palavra divina para as pessoas. Mas o ofício do profeta, que não é o que nós estamos falando, ele tem outras incumbências, ele tem outras atribuições, essa parte do ofício do profeta. Então nós vamos nos deter na profecia em si, na palavra divina que vem para todo aquele que tem o Espírito Santo e que pode falar com os outros. Então nós vemos aqui que Moisés escolheu 70 estavam escritos lá o nome deles, só que na hora 2 não foram, mesmo que foram chamados, eles não foram lá na tenda, ficaram lá no arraial. E aí o Espírito de Deus foi lá aonde eles estavam, e eles foram tomados pela unção de Deus e começaram a profetizar. Então a diferença que nós vamos ver é que o Moisés aqui falou assim: olha, como eu queria que todos fossem profetas, que todos pudessem profetizar. E isso aconteceu nos nossos dias. Então olha o privilégio que nós temos. Lá o Espírito veio sobre eles profetizar e nunca mais aconteceu. Agora nós, na nova aliança, somos o povo da nova aliança. Olha que privilégio nosso de poder ouvir a Deus e transmitir o que Deus quer dizer para as pessoas. Às vezes elas estão atribuladas, às vezes elas estão muito inquietas, aí elas não conseguem ouvir a Deus. Sua alma está agitada e nós podemos trazer uma palavra vinda de Deus para eles. Tanto adulto como criança, todos podem ter uma palavra divina para falar. Então, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, mas não permanecia. Essa é a diferença. O Espírito Santo vinha, mas não prevalecia. Mas aí, então, nos nossos dias, há um texto em 1 Coríntios 14, 31, que diz: porque todos podereis profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Então nós podemos nos reunir e podemos nos colocar para Deus, e aí Deus pode nos dar a palavra que Ele quer, a palavra divina que vem, e aí nós nos edificamos uns aos outros. Bem simples, né? E eu creio que é isso que o nosso Pai quer. Que os filhos ouçam a voz de Deus, que os filhos ouçam a voz para falar para os outros. E o que é a profecia, então? Ela é uma palavra divina, que vem para nós, que chega até nós por uma revelação de Deus. Deus dá uma revelação daquela palavra. Hoje de manhã a gente teve um momento bem precioso aqui, onde a gente
orou, aonde o pastor Jean no final fez um momento ali que foi muito tremendo. Estava falando eu e meu marido que a gente teve uma experiência com Deus naquela hora. Aquilo que o pastor Jean fez ali, a gente teve uma experiência assim que tocou profundamente. Eu espero que você tenha uma expectativa em Deus, que você creia que Deus pode te tocar nessa noite. Então a diferença é que no Antigo Testamento o Espírito não ficava. E agora não permanecia. E agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo vem sobre nós. E ele vem para nos dar 3 coisas. Profetizar precisa ser para cumprir 3 propósitos. Um deles é edificar. A pessoa sai dali edificada. Puxa, aquela palavra tocou meu coração, aquela palavra me deu um novo ânimo, foi edificado. E ela serve também para exortar, que diz a Bíblia. Só que essa palavra exortar foi usada com muito engano. Então, eu mesmo, quando eu ouço, às vezes a palavra tem que me lembrar o que ela é realmente na Bíblia. Porque senão era aquela coisa do exortar, chamar atenção, corrigir de uma maneira áspera. Então, está exortando. E havia um desvio no cristianismo de pensar assim, que quando o mover de Deus veio em outra época, houve alguns desvios e o mover baixou. Sufocaram o mover de Deus por ter usado indevidamente, querendo condenar as pessoas, querendo dar palavras assim de julgamentos, mas o que a Bíblia nos diz é que esse profetizar que nós estamos falando aqui, ele tem essas 3 coisas. É para edificar a pessoa, não é para chamar a atenção da pessoa, é para edificar a pessoa, para exortar, e exortar, o significado da palavra exortar é animar a pessoa. Veja como é diferente. Animar a pessoa, incentivar a pessoa, isso é exortar. Então é encorajar, se eu quiser colocar outra palavra, é encorajar e consolar. Então, se eu recebo uma palavra de Deus para entregar para alguém, essa pessoa vai se sentir edificada, ou ela vai se sentir encorajada, ou ela vai se sentir consolada. Para essas 3 coisas. Se você ouvir alguma palavra que venha condenar as pessoas, não é de Deus. Tá? Porque essa profecia aqui é para edificar os irmãos. É como disse ali o versículo. Todos podem profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Então, a palavra profecia, ela também, ela vem para nos também levar mais para perto de Deus. Quando uma pessoa recebe uma palavra, ela se sente amada por Deus. Deus falou comigo. Tem uma netinha, Zoe, que alguns natais passados, antes do Natal, eu falei assim: Zoe, Deus me deu uma palavra, eu creio que foi Deus que me deu para você. Daí ela falou: Deus mandou, vó? Falei assim: Deus, vó? Sim, foi. Aí ela foi contar para os: Deus falou comigo, Deus mandou uma palavra para mim. Eu creio que vai ser inesquecível na vida dela. E depois ela mesma foi usada, tanto ela com a irmãzinha dela de 5 aninhos, foi usada para entregar uma palavra de Deus para os pais ou para os tios. Então, a profecia, ela é para nos levar a nos sentir mais amados por Deus. Porque vai nos edificar, consolar, encorajar. E ali no livro de João 1,33, diz assim, eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então João, ele não sabia qual que era o Cristo, o enviado de Deus. Mas aí Deus falou para João: olha, aquele que vier ser batizado e que você vê uma pomba descendo sobre ele, aí é aquele, é o Cristo, é o enviado.
E aí, vem e permanecer, ainda citou isso. Então, o batismo com o Espírito Santo é para que ele ande ao nosso lado. E aí, então, ele quer falar conosco, porque se ele está conosco, ele é uma pessoa. Você já pensou uma pessoa do teu lado que você nunca fala com ela? Então, olha só. Você pense aí num amigo seu, que é bem amigo. Você se lembra o dia que você começou a ficar amigo dele? Eu imagino que talvez vocês estavam em algum lugar e vocês começaram a conversar. E vocês se identificaram. E daí vocês continuaram se encontrando e conversando. Mas como é que começou essa amizade? Você conversou. Você começou. E aí você começou a conhecer seu amigo. E o desenrolar foi dessa grande amizade. Mas talvez você diga assim, mas o Espírito Santo eu não vejo. Deus eu não vejo. Mas é só olhar para os lados. Se eu olho para o céu azul, eu lembro do Criador. Se eu olho para as árvores, eu lembro dele. Se eu olho até para o meu corpo, eu lembro dele. Se eu respiro, eu lembro dele. Porque tudo foi ele que fez. Então, está tão estampado a existência de Deus que não tem como. Não tem como eu duvidar. Então, ele existe, ele dá o Espírito Santo, que é uma pessoa para estar conosco. E aí ele quer trazer a lembrança, as palavras de Deus. Ele quer guiar você a toda a verdade. Você está em qualquer situação, você pergunta qual que é a verdade, Espírito Santo, porque ele vai te conduzir. Você está se sentindo oprimido, você está se sentindo sufocado, angustiado. Aí você fala, Espírito Santo, qual é a verdade? Quando que a angústia entrou no meu coração? Quando que eu comecei a sentir um pouco de tristeza? Espírito Santo, mostra-me a verdade. Porque ele tem essa função também. Ele conduz a toda a verdade. E ele quer nos dizer as coisas que estão por vir ainda. Ele quer nos contar algumas coisas. Às vezes ele nos mostra alguma coisa do futuro, ele nos mostra. E ele não quer andar do seu lado em silêncio. Ele quer ter um relacionamento contínuo com você. Ele quer se comunicar cada vez mais. Sabe, no Antigo Testamento, tinha o santuário, aí tinha um lugar que era o átrio, que qualquer um podia ir, tinha o santo lugar que só o sacerdote, tinha o santíssimo lugar que era só o sumo sacerdote. E lá no santíssimo lugar tinha uma arca que se chamava Arca da Aliança. E sobre a arca tinha 2 querubins com as asas cobrindo. E quando Deus queria falar, então Deus se manifestava ali no propiciatório, ali vinha a nuvem, ali Deus falava e se manifestava para eles. E quando nós damos lugar, às vezes é uma pequena coisa que vai aumentando. As experiências com Deus aumentam se você der lugar para essas experiências. Eu tive muitas experiências com Deus, algumas mais marcantes que as outras, e eu vou citar uma delas. Eu ouvi certa vez, eu ouvi assim, tu vai a um lugar chamado Luz e Vida, e lá tu vai encontrar um homem, e tu vai dizer isso, isso, isso. Aí eu pensei, mas eu não vou me lembrar o que é, Senhor. Aí repetiu tudo de novo, a ponto de eu escrever. Mas, para começar, Luz e Vida é aonde? Não sei. Que lugar que é? Não sei. Que pessoa que é? Não sei. E aí eu falei para Deus, mas eu não sei. Eu não sei que lugar que é esse. Como é que eu vou levar a palavra para esse homem? E aí então, veio assim na minha mente, que talvez fosse um lugar que 2 anos antes meu pai faleceu e eu, antes dele falecer, eu tinha arrumado uns vídeos para ele assistir, de filme, de histórias de Deus. Então, me veio assim, que poderia ser uma livraria. Só que essa livraria era em Curitiba. E então, aquilo moveu muito meu coração. E eu falei para o meu marido, falei, amor, eu tive uma palavra assim, eu acho que é de Deus. E aí ele falou, bom, se você acha que é.
E aí, então, eu fui com meu filho, tinha 3 aninhos menor, o André, tinha 3 aninhos, e eu peguei um ônibus e fui para Curitiba, 600 quilômetros. É claro que eu pensava, Senhor, será que é verdade? Será que é tu mesmo? Eu estou fazendo uma viagem de 600 quilômetros. E aí eu fui. Chegando lá, perguntei para o meu irmão, você conhece sei lá, acho que livraria, chamada Luz e Vida? Ele falou, não sei, minha cunhada também não sei. Aí fomos buscar na lista telefônica. Aí procuramos lá, estava, mas nós não enxergamos. Aí não vimos. E eu pensei, meu Deus, e agora? Eu estou aqui. E aí no outro dia de manhã eu acordei e falei, Senhor, onde é que eu vou? Porque eu não sei onde é que é. E aí a minha cunhada ligou para uma igreja e perguntou, existe uma livraria chamada Luz e Vida aqui? Aí ela falou, sim, liga lá para não sei quem, você pega o telefone. E minha cunhada conseguiu. E aí eu fui lá, cheguei, levei o meu filho menor junto. E aí cheguei lá, e aí a hora que eu entrei naquela livraria, eu pensei, onde é que está esse homem? Onde é que está esse homem? Eu nunca tinha tido essa experiência. Onde é que está esse homem? Aí eu olhei por tudo, não tinha nenhum homem naquele lugar. Falei, meu Deus, onde é que está esse homem? Aí, daí a pouco, a moça veio atender, e eu pensei, o que eu vou falar para ela? Que eu vim procurar um homem? Se ela me perguntar qual é o nome... Aí eu não sabia o que falar, daí a mulher veio e perguntou, o que você deseja e tal. Eu queria falar com um homem, mas daí eu falei assim, daí eu pensei, o que eu vou falar? Eu falei, não tem nenhum homem que trabalha aqui? Ela falou, não tem. Daí eu pensei, meu Deus, agora não tem nenhum homem. Aí eu falei, aí eu pensei, o que eu falo agora? Aí eu pensei, então eu quero falar com o dono. Quero falar com o dono. Daí ela falou, mas é que são vários donos, que era uma livraria cristã. Então, qual deles você quer falar? Eu pensei, meu Deus, qual deles? Eu não sei quem é, não sei nome. Aí eu pensei, o que eu falo para ela agora? Aí eu falei para ela, me fala o nome deles. Me fala o nome deles, que daí eu vejo. E daí, na hora que ela falou um nome lá, não vou mencionar, né, porque o testemunho é dele, né, não meu. E aí era alguém bem importante naquela livraria lá. E aí, então, ela falou um nome. Quando ela falou um nome, tipo, é esse aí. E ela falou assim, eles agora estão ocupados. Eles estão falando com o pré-cônsul de não sei do que lá. Falei, meu Deus, aonde eu fui me meter? Falei, meu Senhor. E aí, de repente, começou a sair uns lá falando inglês. Aí eu falei, só falta ele falar inglês, e eu vou entregar uma palavra como? Imagina, você está percebendo como eu tive que ir tendo fé. Falei, só falta ele falar inglês. Aí eu olhei, eles todos engravatados, eu pensei, ai meu Deus. E aí ela falou, você não quer falar com outra pessoa? Eu falei, não, eu quero falar com aquele lá. De repente chega lá um de camisa polo, mais simples, eu falei, é esse aqui. Eu falei, ai, glória a Deus. E aí ele nem me levou para a sala dele. Ele me levou para um depósito de fita cassete, daquela época. Me levou para aquela sala. E aí, então, eu falei assim, olha, eu não sei se você acredita, mas eu tive uma palavra, eu acredito que é de Deus. Eu vim de 600 quilômetros para trazer essa palavra. E daí eu comecei a falar. Na palavra tinha um chamado de atenção. E depois o chamado de atenção eu não vou falar. Eu vou dizer a segunda parte, que a segunda parte dizia assim, tu irás a um lugar onde tu verás o poder sendo derramado e cairá sobre ti também, desde que tu creia. Essa era a segunda parte da palavra. E aí, vamos lá na minha sala. Daí nós fomos, eu e meu filhinho, fomos na sala dele e ele começou a chorar. Daí ele me mostrou uma música que ele tinha feito. E a música dizia assim, Senhor, eu sei tudo o que fazer para te agradar. Mas como? Eu preciso do teu poder. Porque saber eu sei, mas parece que eu não tenho o poder para isso. E aí a minha palavra dizia, vou te levar a um lugar onde tu verás o poder sendo
poder sendo derramado. Quer dizer, a música dele era um apelo para Deus. E o que eu levei era a resposta dele. Então foi bem tremendo assim. Daí de noite ele foi na casa do meu irmão e tocando violão. Ele era um pregador, mas estava passando um momento difícil na vida dele. E ele até me mostrou que eles tinham um folheto, né? Ele falou: olha só o que eu tenho que pregar no domingo que vem. E aí foi muito maravilhoso esse momento, porque ele foi muito edificado. Ele foi muito consolado. E ele foi também consolado nas situações que ele estava passando. Então, veja que foi difícil para mim, ainda bem, foi essa vez só que eu tive esse tipo aí, porque foi bem sofrido, porque eu tinha que ter fé. Mas Deus queria algo. E às vezes quando eu voltava lá na livraria, aí um dia eu cheguei na livraria, quer dizer, ele não era da livraria, ele também comandava a livraria, mas ele era da editora. Por isso que eu não encontrei ali. A editora era o mesmo prédio. Então era de uma editora. E aí, depois, certa época, eu cheguei lá e ele estava todo faceiro e falou assim: eu quero falar uma coisa para você. Eu falei: o que foi? Ele falou: eu fui num lugar e olha o poder de Deus estava derramado naquele lugar. Daí eu falei assim: tu lembra? Ele falou: claro que eu lembro. Que Deus falou: tu vai a um lugar, vai ver o poder sendo derramado se você crer. E ele estava, na época que eu fui, antes, ele estava duvidando do poder de Deus. Do poder assim manifesto. Ele acreditava muito na palavra, mas assim as coisas manifestadas, profecia, essas coisas assim, ele disse para mim, eu pensava que Deus só falava com o Pedro, com o Paulo. Ele falou: meu Deus, ele falou, se fosse alguém dessa cidade eu não ia acreditar. Mas como você está vindo de tão longe, é Deus. E daí sabe o que aconteceu? Ele era menonita. E dos menonitas que não acreditavam que Deus continuava falando, não acreditavam nas profecias, na oração em língua, eles não acreditavam. Mas daí ele chegou lá, ele era o pregador também lá. E ele chegou e contou para o povo. E daí depois eles me contaram que dali por diante aquele povo tudo começou a acreditar que Deus continuava falando com o seu povo. E grandioso foi. Aí um dia eu cheguei numa outra livraria, e aí cheguei lá, e aí o rapaz estava falando assim: você é da onde? Eu falei: eu sou de Matelândia. Ele falou: sabe o que aconteceu? Olha lá a livraria, a outra livraria, sabe, lá veio uma mulher, e daí aquela mulher, e aí ele começou a contar. E aquela mulher falou com o diretor lá, e olha, algo ali, a igreja dele, não sei o quê. E eu ali parada, né? Não vou falar que era eu, né? Fiquei quieta ali, de repente, eu acho que ele caiu em si, pensou, ela é daquela cidade, né? Ele olhou para mim e falou: por acaso é você? Então, assim foi. Aí outra vez eu fui num retiro lá, lá na mesma cidade de Curitiba. E aí, na hora do almoço, eu sentei assim, de repente eu escuto umas mulheres. Você soube o que aconteceu lá na Menonita? Uma mulher foi lá. Blá, blá, blá. Então, olha só a grandeza de Deus. Não mudou só uma vida, mudou uma igreja. E olha só, o que Deus quer fazer, o que Ele quer fazer nessa cidade com você? Você acha que Deus só fala com os crentes? Só com os cristãos? Não. Sabe que teve um rei, acho que foi Abimeleque. Deus falou com ele em sonhos e ele nem conhecia Deus. E Deus disse: tu não toque na Sara. E daí ele acreditou. Do Deus do Abraão, e ele não tocou na Sara. E aí o Nabucodonosor também teve um sonho, e era um sonho de Deus. Deus quer falar com todos. Deus quer usar para entregar palavras. Só que assim, tem algo que você precisa prestar bastante atenção, porque a profecia, ela não é uma manipulação. Não posso manipular através da profecia. Por exemplo, eu conheci uma irmã que tudo era Deus que tinha falado com ela o tempo inteiro. E claro que a gente olhava para ela e falava assim: Deus falou com ela mesmo. Deus falava muito com ela, dava para a gente ver. Só que não, tudo aquilo. Caísse um negócio no chão, Deus falou.
E tudo, tudo. Foi, pisou fora da porta, onde é que está o carro? Adeus. O tempo inteiro ela falava assim. Agora olha esse marido. Ela diz, não, porque Deus falou que eu não sei em tal lugar. Não, porque Deus falou que... Aí, o que o marido ia fazer? Ia contra Deus? Entendeu? E muita coisa era de Deus e muita coisa não era de Deus. Então, nós queremos que Deus... Não queremos abafar o mover do Espírito. Queremos que Deus continue falando e mova cada dia mais, nos edificando. Então, a gente orienta assim, ó. Você diga assim, ó, eu penso ter ouvido de Deus. Me parece que Deus está falando. Talvez eu está falando agora. Entende? E aí, para a palavra que vai receber, a palavra que você vai falar, você vai dizer assim, isso testifica? Tem alguma coisa a ver com a sua vida, é isso? Se não tem, deixa quieto. Estou aprendendo a ouvir a Deus. Entendeu? Porque se Deus vai me usar para falar com Ele, Deus já falou com Ele. E quando eu falar, só vai testificar. Nossa, eu estava sentindo isso mesmo. Eu fui orar para uma pessoa e me vinha assim, ó, pobre. Daí eu fiquei pensando, tentando imaginar. Pensei, não pode ser de Deus, pobre. O que fala pobre? Aí, mas daí ficava aquilo vindo, pobre. Eu falei, meu Deus, o que será que... Aí eu pensei, vou falar, né? Eu falei, irmã, estou ouvindo a palavra pobre, se testifica no seu coração. Ela começou a chorar. Ela e o marido querendo fazer um trabalho com os pobres. E aí, só que eles estavam assim, né? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Tal. Então, não precisava eu falar mais nada. Porque era Deus que ia falar com ela, Deus dá interpretação para ela. Agora, nós temos que cuidar com isso. Então, se nós, toda vez que entregarmos, dissermos, olha, testifica no seu coração, tem alguma coisa a ver essa palavra que eu estou falando? Nós somos protegidos e a pessoa é protegida. Então, para não ser... Já pensou a mulher começar a manipular o marido? Aí o marido não quer que ela faça tal coisa, ela falou assim, ai não, mas eu acho que Deus falou. Ai, mas acho que... Então, isso é perigoso daí. Mas nós queremos todos ser abençoados. Então, não pode haver manipulação, controle. Também boa intenção. Às vezes tem boa intenção. Uma vez veio uma jovem orar conosco e trouxe a amiga dela. E a amiga dela queria namorar um rapaz. E ela queria saber se era de Deus. E aí a amiga dela também orava com a gente. Daí a amiga dela colocou a mão nela. E ela só falou, sim. A gente achou estranho aquilo, né? Sei. Sim, só sim. Aí, tipo, o que a gente deduziu? Que a amiga dela queria namorar o rapaz. E ela queria que a amiga dela ficasse bem contente. Então, ali a alma dela ficou mais forte. Então, só boa intenção não chega. E aí, pode haver um engano. Mas nós também, por causa dos enganos, nós não podemos se fechar também. A gente precisa se abrir. Deus quer falar com aquele povo que está lá fora. Deus quer, Pai, que falar com o seu filho através de você. E assim por diante. Deus quer falar conosco, quer nos usar para falar com os outros. Então, quando nós temos os motivos egoístas, atrapalha a voz de Deus, né? As nossas boas intenções atrapalham. E a profecia, ela é para o encorajamento, como eu falei. Então, em 1 Coríntios 14 diz, siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. A Bíblia nos ordena que a gente busque, principalmente, eu quero falar em línguas. Ele falou, olha, falar em língua é bom, porque edifica a si mesmo, mas melhor ainda é profetizar. Porque orar em língua é só eu que sou edificado. Mas se eu profetizar, por exemplo, tem um texto que fala assim, que vem alguém que não conhece a palavra, entra na igreja, e aí tem uma palavra de conhecimento de Deus, e o segredo do coração da pessoa é descoberto. Para ele, não para os outros.
E ele diz, como é que essa pessoa sabe? E aí a Bíblia diz que ele se dobra e adora a Deus, e ele diz, Deus está nesse lugar. Entende? Que então a palavra também é para aquele que não conhece. E o propósito todo, lembrando de novo, o propósito da profecia é a edificação, a exortação, que é o encorajamento, e o conforto. Deus quer que todos nós falamos, porque é uma palavra divina, né? Então, encorajamento. Teve um homem na Bíblia que ele se chamava José, e ele, pelo jeito, ele era muito encorajador. E ele ficava encorajando os outros. Daí os apóstolos falavam assim, olha, agora nós não vamos mais te chamar de José, nós vamos chamar você de Barnabé, porque Barnabé significa filho do encorajamento. Então, ali ele teve um nome no qual ele realmente era aquilo. Ele era um encorajador. Agora eu quero perguntar para você. O José ali, ele era, o nome dele passou para Barnabé porque era o filho do encorajamento. Se alguém olha para você, conhece você, o que será que ela diria? Como é que será que ela diria o teu nome? Pense um pouquinho. Hoje à noite não tem nenhuma palavra para condenar você. Se alguma coisa você está falhando, hoje é a oportunidade para você emendar a sua vida. Se você costuma falar muito mal, porque você já nasceu assim, tipo, já viu a mãe, o pai, já é cultura na sua casa ficar falando mal dos outros, será que o outro que sabe disso vai falar? Filho da maledicência? Se você é julgador, fica julgando o tempo inteiro os outros, nós precisamos fazer jus, nós somos os filhos de Deus. E eu, essa semana, tive a experiência de ver o significado do meu nome, embora eu já sabia que era Sueli é luz. E aí eu fui num congresso e alguém veio profetizar, só que era profetizando através de um desenho. E ele desenhou o sol. E ele não me conhecia e ele falou assim, olha, o sol faz isso, isso, assim é a sua vida para os outros. E assim por diante, daí eu falei para ele, o meu nome é luz. Então, tipo, bateu ali aquela palavra profética. Ele falou, tem alguma coisa a ver com você? Eu falei, claro que tem. E aí, essa semana eu fui ver o significado maior do meu nome. E aí, o meu nome significa... O meu nome vem do hebraico, Shilamit. E aí, ele traz essa ideia de serenidade, de tranquilidade e também pacificadora. E se há uma coisa na minha vida que parece que eu tenho que ser, é pacificadora. Desde que eu me conheço por gente. Se há uma coisa que eu cultivo muito no meu coração é a serenidade. A tranquilidade parece que é muito forte. Então eu fiquei pensando, eu tenho que fazer o jus aos nomes. Eu tenho que ser a luz para brilhar. Eu tenho que ser tranquila, serena, porque esse é o significado para as pessoas, para me verem dessa forma. Eu fiquei muito impactada com isso. Falei, puxa, eu não sabia que bateu bem com o meu nome. Se você tem sido isso que eu digo, alguma coisa não agradável, hoje você tem uma oportunidade. Não quero ser mais isso. Eu quero ser chamado ou Barnabé, ou qualquer outro nome que venha a ser. Quando Noemi chegou no povo lá, Noemi significa doçura. Ele disse, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que ela estava em amargura. O Senhor quer te dar um novo nome. Talvez você é irado, Deus quer te dar manso, você é manso. E essa mansidão vem do Senhor. Um dia eu proclamei e profetizei para um homem. E eu disse, eu te vejo muito manso. E isso realmente aconteceu. Hoje ele é essa pessoa. Naquela época ele não era. Deus quer mudar o nome.
nós precisamos nos encorajar uns aos outros, buscando uma palavra de Deus. Deus, o que tu quer falar para essa pessoa hoje? O que tu quer dizer para essa pessoa, Senhor? Talvez a pessoa ali, ela dizendo assim, hoje eu precisava ouvir uma palavra. Hoje eu estou desconsolada. Hoje eu estou achando que eu não sou nada. Estava precisando de uma palavra. Como Deus me vê? Senhor, como tu está me vendo hoje? O que tu me diz hoje? E às vezes a pessoa está tão atribulada que ela não consegue ouvir. A alma dela está tão ansiosa que ela não consegue ouvir a Deus. Mas de repente vem uma pessoa, ela falou, eu penso ter ouvido isso de Deus para você. E aquilo consola ela. E aquilo coloca ela de pé de novo. Gente, é tão edificante quando a gente recebe uma palavra. Seja Deus falando com a gente, seja alguém falando conosco. Quantas vezes você já pensou em incentivar alguém? Tipo, mandar uma mensagem. Pensou aquele dia atribulado daquela pessoa, de repente ela abre o WhatsApp e ela vê. Eu às vezes faço, é raro, mas faço isso. Porque eu penso, Senhor, eu vou fazer se é uma palavra divina. Porque olha só, gente, o conselho, o que as pessoas costumam falar sobre o conselho? Se conselho fosse bom, não seria dado. Não é assim? Todo mundo fala. Então, tiver conselho, todo mundo quer aconselhar. Todo mundo quer aconselhar. Mas não, esse não é esses conselhos aí. Esse é ouvir uma palavra de Deus para entregar. Você pode mandar pelo WhatsApp. Às vezes o Espírito Santo está dizendo, escreva alguma coisa. Aí a hora que tu começa a escrever, vem o texto. E manda para essa pessoa. Se é bem comprido, manda por e-mail. Para consolar alguém. E quando Deus fala assim, manda uma palavra de encorajamento. Essa não é a voz do diabo, pode ter certeza. Aí manda. Deus pode usar qualquer um de nós. Vou repetir o texto, porque todos podeis profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Um após o outro. Um dia nós estávamos em casa, era um domingo, que a gente reuniu a família para almoçar. E aí, de tarde, os homens foram lá para fora. E as mulheres ficaram ali. Daí, imagina a mulher que não se reúne, né? Era uma conversaiada, tudo. E de repente começou a mover meu coração. E eu pensei, meu Deus, Senhor, o que é? Nunca tive na hora das conversas, assim, nunca tive assim. Aí aquele mover no meu coração, e eu consegui ver que era o Espírito Santo, porque eu já conhecia mover, quando ele movia, para mim. E aí elas conversando, e eu pensei, meu Deus, o que eu faço? E o meu coração começou a bater mais forte. O que eu faço, Senhor? Aí eu pensei, não, mas eu vou interromper elas. Porque como é que eu trago elas agora, de volta, para a presença de Deus? Aí eu falei para elas, olha, vamos dar um intervalo para aquilo que vocês estavam falando? Vamos dar um intervalo? Aí, falei, porque eu estou sentindo algo aqui. Gostaria de estar com vocês aqui na presença de Deus. E realmente, Deus usou, e aí eu falei, a gente exercitou ali, e Deus falou com todas nós. Foi inesquecível. Você estava lá, Cris? Não estava, só faltava você. Aí foi inesquecível, gente, muito tremendo, como Deus, uma entregava para outra, outra entregava para outra, e aí é um choro só. Foi inesquecível. Não importa o lugar que você está. Você deixa o Espírito Santo para fora? Não deixa. Então não importa o lugar. Moisés falou que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profeta, se o Senhor colocasse o seu Espírito sobre todos. Se cumpriu na nova aliança, se cumpriu, e esse é o nosso privilégio. E eu vou convidar você a se colocar de pé. Se você quiser fechar os seus olhos, fica aí na presença do Senhor. Não deixe nada roubar esse momento seu. Vai exercitando ouvir o Senhor.
vezes vem só uma palavra. Às vezes uma palavra qualquer e você pensa, mas isso não tem significado. Pergunta ao Espírito Santo, o que significa isso? Talvez você vai enxergar alguma coisa, um objeto. Pergunte ao Senhor, o que significa isso? O Senhor vai usar a tua mente. Vai parecer um pensamento igual a todos os outros. Mas a diferença é que vai ser um pensamento do Senhor. O que tu queres falar conosco? O que tu quer falar comigo nessa noite, Senhor? Talvez você está tranquilo, está em paz. Mesmo assim, o Senhor pode falar contigo. Talvez você chegou aqui cheio de dúvida. Talvez você chegou aqui com o seu coração abalado. E você precisa ouvir ao Senhor dizer, filho, confia em mim. Talvez Ele vai falar, te dar a resposta que você precisa para amanhã. Talvez Ele vai levar você a um lugar e vai te dar a oportunidade de você falar de Deus, de ouvir a Deus e entregar uma palavra. Sabe a empregada de Naamã, lá no Antigo Testamento, a serva, ela entregou uma palavra para Naamã, que tinha um homem de Deus e que iria ser curado. E Naamã acreditou, ele tinha lepra. Naamã acreditou nela e foi. E ele foi curado. Se você não conseguiu distinguir nessa noite, continue quando você for para casa. Talvez lá no meio da semana, quando você menos espera, você vai ouvir essa voz de Deus. E agora eu convido você a olhar para os lados. Olhe para as pessoas, olhe para os seus irmãos. Vai olhando para cada um, vira para trás, olha para os lados. Se teve uma pessoa que você olhou e o seu olhar bateu mais forte naquela pessoa, olhe para ela de novo. Olhe para ela de novo. Tipo, aquela pessoa, nem que você não quis, mas te chamou a atenção. Olhe para ela de novo. Agora, pergunte para Deus. Senhor, o que tu quer falar com aquela pessoa? O que tu quer falar com essa pessoa que eu me detive ali? Pergunte para Deus agora. Eu vou terminar aqui, passar para o pastor Jean, mas você ouviu alguma coisa, nem que seja uma palavrinha só. Se você for, a hora que você chegar lá, o Espírito Santo vai te dar o restante. Vá nessa pessoa, sirva de instrumento de bênção nessa noite. Eu creio que Deus está nos dando um novo tempo. Sabe que Deus derramou muitos anos atrás um mover muito grande, e os adolescentes foram para um congresso, e lá Deus mostrou um avivamento muito grande sobre os adolescentes, e eles vieram com aquele fogo. Eu creio que aquele fogo veio para espalhar para os adultos. Os adolescentes começaram a profetizar uns para os outros.
Eles começaram a orar em línguas enquanto ninguém estava orando por eles. Eles começaram a orar em línguas. Eles receberam a unção de riso. Eles tiveram um quebrantamento de arrependimento de pecados, que são frutos de um avivamento. Vá. Creia. E diga no final. Essa palavra testifica no seu coração? Essa palavra tem alguma coisa a ver na sua vida? Gente, quantos são abençoados? Tenha coragem, não tenha medo de errar. Se errar, errou. Diga assim, eu estou tentando ouvir a Deus. Vamos ser abençoadores. Quero te dar essa oportunidade de você fazer isso agora. Você olhou para uma pessoa e você sentiu que tinha algo no coração para falar para ela. Sai do teu lugar agora, vai até ela e fala para ela. Deus me mostrou uma pessoa, eu vou até ela. O tempo que eu estiver lá é o tempo que você pode aproveitar também para ir até essa pessoa. Se você não sentiu nada, fique aí na presença de Deus, fala, Deus, fala comigo. Para nós encerrarmos, como a pastora Sueli falou, existem coisas que são exercícios, que nós precisamos exercitar de uma forma intencional. Deus, eu quero buscar a tua presença. Deus, eu quero ouvir tua voz. E a minha esposa estava fazendo essa semana uma escola de profetas, e eu estava trabalhando, e no intervalo do meu trabalho eu deitei do lado dela para descansar e ficava ouvindo. E aí ela falou sobre um exercício que aconteceu lá, e eu nem fiz o exercício, mas eu só pensei no exercício e o exercício aconteceu comigo. E ela falou assim, o exercício é assim, você pensa num lugar muito bom que você gostaria de estar, e você se imagina nesse lugar agora. E aí eu nem pensei em nenhum lugar, eu estava pensando em que lugar que eu vou pensar, né? Um lugar que eu gosto muito de estar. E ela falou para mim assim, tu já deve ter se imaginado no campo de futebol. Daí eu falei para ela assim, nem tinha pensado nisso, mas já que você falou, deixa eu me imaginar lá. Daí, sim, só de ela falar isso brincando, eu nem estava fazendo o exercício, né? Ela estava fazendo. Aí eu me imaginei assim, na hora ali no ginásio do centro. Bem assim, tá, então vamos imaginar ali. Aí eu me imaginei ali no ginásio do centro. E aí a pergunta é, beleza, você está lá nesse lugar que você gosta muito e agora Jesus entra nesse lugar.
E aí perguntaram: o que você está sentindo? O que você está ouvindo? E me veio muito forte assim: Jesus entrou, não interessa o que eu estou fazendo. Não interessa o que está acontecendo ali. Eu quero correr para a presença de Jesus. Tudo ficou para trás. Eu quero ir para a presença de Jesus, porque Ele é mais importante. Eu gostaria de compartilhar esse simples exercício com você, porque eu creio que Deus, Ele pode falar com você se você desejar. Então feche os teus olhos por um instante e te coloca agora num lugar que você gosta muito de estar. Se imagina nesse lugar agora. O que está acontecendo neste lugar? Quem está lá? Quais são os sons que você está ouvindo neste lugar? Talvez os cheiros. Agora nesse lugar você imagina que Jesus chegou. Jesus está entrando por aquela porta. Jesus está vindo na tua direção. O que Jesus está falando para você? Esse é Jesus. Ele pode falar com você da forma mais simples, porque esse é Jesus. Simplesmente Jesus. Amém? Talvez não aconteceu nada com você, mas eu te convido a você fazer esse exercício. Talvez hoje você não quer demonstrar essas emoções, mas quando você chegar em casa, te coloca num lugar preferido. Imagine Jesus entrando lá. A minha esposa fez esse exercício e ela se imaginou num lugar. E Deus falou algo com ela. Ela, se quiser, ela que compartilhe. E hoje de manhã, quando nós fizemos esse exercício de novo, ela se colocou em outro lugar. E Deus falou com ela de novo. Hã? E agora em outro? Você foi para outro lugar agora? E Deus falou? Ó. Futuro? Sabe, Deus quer falar com a gente, mas a gente precisa viver na frequência dEle. Para viver na frequência dEle, a gente tem que parar de ouvir as vozes desse mundo. Aquelas vozes que nos afastam de Deus. Não é religião. Não é mudar de religião, não é mudar de igreja, é buscar a presença de Deus, intencionalmente. Deus, eu quero buscar a tua presença, eu quero ouvir a tua voz. Seja esse profeta na tua vida. Sabe, Deus nos colocou para dominar a terra, e o inimigo tentou roubar isso, e ele roubou, mas através de Jesus, novamente, Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. E você hoje, como filho ou filha de Deus, você tem a oportunidade de dizer: Deus, eu quero ser este sacerdote da minha casa, quero ser este profeta, que vai olhar com os teus olhos, que vai olhar para mim melhor do que eu mesmo me olho no espelho. Vamos orar? Querido Deus, que cada pessoa que está aqui, Senhor, possa ir para o seu lar agora, Senhor, em segurança, mas cheios de Ti, cheios de um desejo por viver na Tua frequência, não simplesmente passar um tempo nela, mas viver onde Tu estás, sabendo que o Senhor está conosco em todo o tempo, sabendo que o Senhor entra na cena todos os dias, mesmo uma cena boa ou uma cena ruim, aonde o Senhor levar eles esta semana, Pai, ao imaginarem lugares para estar,
Que o Senhor esteja falando com eles, Pai. Que o Senhor esteja mostrando a tua verdade que liberta para eles, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a ser um profeta na vida da pessoa que está ao teu lado aí. Aponta a mão para ela e diz assim: olha, que Deus te abençoe. Que Deus te dê alegria. Que Deus te dê paz. Que Deus te dê prosperidade. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê discernimento. Que Deus te dê amor. Para onde você for, derramar e transbordar da presença de Deus na vida das pessoas. Amém? E diga para ela assim, ó, e que o amor de Deus, e que a graça de Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com você, hoje e para sempre. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe cada um, boa semana, e até logo!